Olá a todos, como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação da frente na guerra na Ucrânia. E hoje temos muito o que cobrir. Há diferentes avanços que precisamos comentar. Ambos, ou melhor, os dois avanços que vamos comentar. Bom, são 3, mas 2 deles são realmente importantes. Um na região de Donetsk, outro que ocorre na região de Sumy. E além disso, vamos falar sobre certas informações que foram surgindo por parte de... Bom, mais especificamente declarações feitas pelo secretário-geral da OTAN, que são muito interessantes e que eu gostaria de analisar mais detalhadamente ao final do vídeo de hoje. Mas antes de começar, gostaria de lembrar que a melhor forma de apoiar este canal é através da inscrição. Então, se você assiste a este canal com frequência, se gosta do conteúdo e ainda não se inscreveu, clicar nesse botão de inscrição seria uma ajuda tremenda para mim e para este canal. Mas não vamos perder mais tempo. Vamos direto ao que importa, a linha de contato. E para começar o vídeo de hoje, vamos à região de Donetsk, onde o exército russo avançou em 2 pontos distintos. Em primeiro lugar, fontes como o Surya Maps relatam que o exército russo conseguiu avançar novamente nos arredores da localidade de Komar. Lembramos que os russos há algum tempo estão desenvolvendo operações em direção à localidade de Komar, já que supostamente esse seria o próximo ponto, ou a próxima batalha importante neste setor, após a batalha por Bélica Novo, Silka. Vimos como os russos começaram a se aproximar pelo sul. Eventualmente, esses avanços foram interrompidos. Depois, vimos como os russos começaram a avançar a partir do leste de Komar, desde localidades como Pakatyr e Dratny. Eventualmente, o exército ucraniano conseguiu contra-atacar em diferentes pontos. E a última coisa que comentamos aqui foi que os russos finalmente conseguiram romper a partir do sul. Ou melhor dizendo, desde o sul, capturando grande parte de Fedorivka e entrando finalmente na localidade de Komar. Mas o que aconteceu nas últimas horas? Bem, parece que os russos conseguiram expandir sua zona de controle nos arredores de Komar, consolidando diferentes posições entre Dratny e Komar, e também capturando alguns depósitos nas imediações de Komar, num avanço de aproximadamente 8 a 10 quilômetros quadrados, se eu não estiver enganado. Dito isso, esse novo avanço é importante, imagino eu, para toda a iniciativa que está sendo mantida nesse setor. Há avanços contínuos, mas os russos ainda não conseguiram romper de forma contundente com a defesa de Komar em si. Esses últimos avanços ocorrem principalmente nas zonas periféricas e em áreas de campo aberto. Ainda que os russos tenham conseguido entrar em partes de Komar, ainda não conseguiram avançar novamente dentro da própria vila. Vamos agora ao que é, pelo menos para mim, o avanço mais interessante na região de Donetsk durante estas últimas horas. A situação em torno da localidade de Alexivka, da qual temos falado bastante ultimamente. E por quê? Porque vimos como os russos, há algum tempo, conseguiram entrar em Alexivka, avançar pelo sul e como tem pressionado por esse lado. Obviamente, as travessias desde Bakatira até Alexivka são muito difíceis, se não impossíveis, considerando a presença do rio Bovcha. Mas, de todo modo, as posições russas em Bakatyr podem ser usadas para bombardear a localidade de Alexivka. Pelo que entendi, é isso que está acontecendo agora. Há relatos bastante chamativos desse setor, alguns até contraditórios, já que há fontes que afirmam que toda a localidade de Alexivka caiu sob controle russo. Pelo que entendi, esse ainda não é o caso. Isso costuma acontecer às vezes, quando há informes apressados sobre avanços dentro de determinadas localidades. Isso não é nenhuma novidade, mas considerando o que está sendo reportado por diferentes fontes e observando como têm ocorrido os avanços em Alexivka, que, embora estejam acontecendo, não são tão profundos, ou seja, não há uma mudança drástica de um dia para o outro, e a maior parte da cidade ou dessa pequena cidade ainda está sob controle ucraniano. Acredito que falar de uma captura total de Alexivka ainda é um pouco exagerado. O que sim foi relatado. Mais do que relatado. Foi geolocalizado. São imagens do exército russo dentro de Alexivka, que indicam mais ou menos a posição que estamos mostrando aqui no mapa.
Ou seja, pelo menos para mim, o avanço que pode ser reportado nestas últimas horas é esse que aparece em cor púrpura. Mas é necessário prestar muita atenção nas informações que podem surgir a partir de agora, pois, como comentei, há fontes que falam que toda a Alexivka caiu sob controle russo. Embora eu não compartilhe essa interpretação neste momento, pelo menos essa é a minha avaliação. Sempre é possível que algo assim aconteça. Vamos ver que informações surgem nas próximas horas. Pelo menos para mim, minha avaliação é que, com base nas informações atuais, este é o avanço. Temos que ver também o que surge depois. De qualquer forma, há algo que gostaria de comentar sobre Alexivka, que é o fato de que a batalha ela está se desenrolando de maneira um pouco diferente do que eu esperava, e também diferente do que se comentava que poderia acontecer. Refiro-me ao fato de que, em algum momento, comentamos aqui que a batalha por Alexivka talvez pudesse se parecer com a de Andrivka, em que os russos não teriam muito sucesso com ataques frontais e que precisariam de ataques pelos flancos, o que era mais complicado, considerando que Alexivka tem, por assim dizer, a fronteira natural do rio Bavchai e que ao norte há muito espaço aberto. Mas até o momento, os russos não têm tido grandes complicações com os assaltos diretos, no sentido de que conseguiram avançar, o que não aconteceu com outras localidades, como no caso de Staramyklaiv, que falamos bastante. Portanto, acredito que isso, por ora, é relevante comentar. Não é algo fundamental, obviamente. Não se pode tirar conclusões muito profundas com base apenas nisso. Mas é a situação que está sendo observada e relatada no momento. Obviamente, tudo isso pode mudar. Mas até agora, essa é a minha avaliação do que está acontecendo aqui. Ou do que entendo com base nos relatos de diferentes fontes e no ritmo de avanço que está sendo observado, etc. E para concluir, lembramos que existem esses relatos de que Alexivka poderia já ter caído. Embora, como comentei, eu não compartilhe essa informação. Ou melhor dizendo, esses rumores. Veremos o que o dia de amanhã nos trará sobre toda essa batalha. Mas com isso, passemos rapidamente para a região de Sumy, porque foram registrados 2 avanços. Um avanço em todo esse setor. De forma mais específica, Diven relata que o exército russo conseguiu avançar em diferentes pontos, conseguiu empurrar de forma mais ampla a linha de contato, onde o exército russo conseguiu avançar desde, ou entre, a zona de Nova Vikolivka, Alexivka e Yunivka. E com isso, parecem ter capturado a pequena localidade de Barashiny, que em seu momento nós já havíamos dito que era muito provável que essa localidade fosse cair em breve. Principalmente porque as posições ucranianas ali estavam cercadas. Ou seja, os russos controlavam Alexivka, controlavam Nova Vikolivka e controlavam Yablonivka. Então, manter essas posições no meio de tudo isso se tornava difícil. E Baratini é um vilarejo bastante pequeno. Então também acredito que não valia muito a pena protegê-lo. Assim, os ucranianos se retiraram e os russos avançaram. Mas além disso, os russos também conseguiram avançar para o sul de Lachnia e conseguiram capturar mais partes da localidade de Yunakivka. Nós já mencionamos que a batalha por Yunakivka provavelmente seria muito interessante, considerando que é uma localidade bem mais extensa do que aquelas às quais estávamos acostumados na zona de Sumy. Então, vemos como os russos continuam avançando, tanto nos arredores como também dentro dessa localidade nas últimas horas. E com isso, de forma geral, vê-se como os russos continuam avançando na frente de Sumy. Se não me engano, a mudança a favor dos russos nas últimas horas ou neste último relatório é de aproximadamente 15 a 20 quilômetros quadrados, o que está mais ou menos em linha com o ritmo que estamos acostumados a ver nesse setor. E claro, 10 ou 15 quilômetros quadrados pode não parecer muito, mas é preciso entender que essa não é uma guerra de grandes avanços profundos. Avanços profundos são difíceis de ver. E o que acontece é que, claro, quando você tem 10 ou 15 quilômetros quadrados de avanço a cada certa quantidade de dias ao longo de um único ponto, isso vai se acumulando. E isso, ou pelo menos acredito que se pode dizer que isso está sendo observado em Sumy, que esses avanços estão efetivamente se acumulando e de forma considerável. É preciso considerar que há algumas semanas a frente estava próxima de Selivka,
por exemplo, perto de Bolimirka, e que os avanços têm se somado, e vê-se algo que já comentamos no vídeo anterior, ou melhor, 2 vídeos atrás, de que os russos já estão a 20 quilômetros quadrados de alguns pontos da cidade de Sumy em si. E isso muda bastante a dinâmica. Como dissemos naquele momento, essa distância de 20 quilômetros permite aos russos atacar a cidade de Sumy com seus diferentes drones FPV, e isso pode ser um problema bastante sério para os fornecimentos ucranianos no restante da linha de contato. E tudo indica que essa distância vai continuar diminuindo, já que os russos continuam avançando e a Ucrânia, por enquanto, não consegue estabilizar a linha de contato. E essa parece ser a postura generalizada do exército ucraniano já há algum tempo. Ontem, comentávamos um pouco sobre isso. A percepção de que território será perdido, que território está sendo perdido, e simplesmente assumir uma postura defensiva e tentar desgastar o máximo possível os russos em diferentes pontos. Sim, até certo ponto, acredito que isso também está sendo observado em Sumy, e temos visto isso em diferentes pontos da frente. Esse ciclo em que é realizada uma ofensiva por parte dos russos, às vezes atinge seu objetivo, em outros momentos não. Vemos que o exército ucraniano estabiliza a frente. Os russos sofrem perdas. Mas quando isso acontece, acende-se outro ponto da frente, e depois aquele que havia apagado pode voltar a se acender. É uma dinâmica que se vê repetidamente, e acredito que, em grande parte, por isso também temos visto a tendência dos últimos 2 anos, que os russos continuam avançando. E considerando também que se trata de uma guerra de desgaste, esses avanços, em alguns momentos, se aprofundam consideravelmente. Mas já encerrando o tema da zona de Sumy, gostaria de falar sobre algumas palavras de Mark Rutte, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, porque causaram muita polêmica e geraram muita discussão. E já vamos falar sobre o motivo. Rutte mencionou que os russos, em 3 meses, constroem ou conseguem fabricar a mesma quantidade de artilharia que a Organização do Tratado do Atlântico Norte consegue fabricar em 1 ano. Ele também mencionou diversas coisas, como a produção de mísseis e de tanques por parte da Rússia, e que, em 5 anos, poderiam atacar a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso é uma realidade. E por que isso causou tanta discussão? Porque, claro, entende-se o motivo de toda essa confusão e debate, até certo ponto, porque alguém pode ler um artigo em um dia que diz que o exército russo está à beira do colapso, que já está quase sem tanques, etc., etc., e no dia seguinte, lê essas declarações que falam de uma capacidade produtiva bastante importante e de que o exército russo até poderia atacar a Organização do Tratado do Atlântico Norte. É como aquela frase que resume muito bem. Em alguns meios, lê-se que os russos não conseguem lidar com a Ucrânia, mas que, em 5 anos, vão conseguir lidar com toda a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ou que vão querer atacá-la. E claro, isso não é nada novo. É algo típico dos meios de comunicação, na verdade, porque se vê isso relacionado a uma série de temas. E no que se refere à guerra na Ucrânia, não é novidade alguma. Vimos isso repetidamente. Tudo depende de quem está falando e do que essa pessoa quer vender, na verdade. Porque, claro, muitos meios falam sobre um colapso. Já nem tanto, mas ainda surgem artigos que falam de um colapso iminente do exército russo. Os que têm um pouco mais de embasamento não falam tanto do exército em si, mas sim das dificuldades econômicas da Rússia, dos efeitos que as sanções podem ter, do efeito que o gasto constante em defesa ou o investimento nessa guerra pode gerar. Esses artigos, normalmente, têm mais fundamentos, embora muitas vezes também acabem sendo sensacionalistas e estipulem datas que, geralmente, não se cumprem em termos desse colapso. Embora sim, definitivamente, estejam sendo observadas dificuldades importantes na economia russa. Aqui, quem está falando é o secretário-geral da OTAN. Se é que há algo que lhe convém, é que os países da OTAN aumentem seus gastos em defesa, que estejam mais preparados e que a OTAN receba mais recursos como organização em si. E, bom, que todos os países membros, seus exércitos, as forças armadas dos países membros também recebam mais recursos.
Termino dizendo que, claro, até certo ponto há um incentivo para ser mais alarmista em relação às capacidades armamentísticas da Rússia do que seriam, por exemplo, os incentivos que têm os meios tradicionais, ou seja, os meios ocidentais. Acho que um fator que explica isso muito bem é, por exemplo, o pouco que se fala nesse tipo de declarações por parte de autoridades, seja europeias ou da OTAN norte-americana, sobre o uso de drones. Ou seja, o uso de drones FPV, por exemplo, de curto alcance, realmente transformaram esta guerra em vários aspectos. A gente vê isso na forma como os ataques são conduzidos. Hoje em dia, grupos muito limitados de infantaria já utilizam motos, scooters ou buggies para avançar o mais rápido possível. Os tanques praticamente já nem se veem. Obviamente, há tanques na linha de frente, mas são vistos cada vez menos. E isso se deve, em grande parte, ao que significam os drones e o dano que podem causar sendo relativamente baratos para um equipamento tão caro e tão exposto, que podem ficar os grandes grupos, os grandes movimentos em massa. Isso a gente viu repetidamente. Durante períodos de ofensiva russa, durante períodos de ofensivas ucranianas, e isso é comentado por praticamente todas as fontes. Essas fontes, 1000 vezes, blogueiros que se dedicam tanto aos lados russo quanto ucraniano, que se dedicam a aspectos mais específicos da guerra, falam do papel dos drones. Se a gente percebe algo, é que a produção de algum elemento nesta guerra aumentou drasticamente, para ambos os lados, e é o uso de drones e a evolução que eles tiveram, algo sumamente interessante, passando desses drones que simplesmente soltavam um explosivo para os drones kamikaze, como os Lancets, por exemplo. Agora, o que está acontecendo é o que foi, em seu momento, o desenvolvimento da guerra eletrônica para poder anular esses drones, e agora o que está sendo a solução ou evolução, depois disso são os drones com fibra óptica. Tudo isso é um desenvolvimento, e um desenvolvimento extremamente rápido. E não só isso, mas a quantidade de drones que estão sendo usados por ambos os exércitos é algo realmente impressionante. É algo no qual a Ucrânia tem sido pioneira, principalmente por necessidade, porque esse uso de drones permite nivelar muitos aspectos da guerra, nos quais a Ucrânia não consegue competir, como, por exemplo, a quantidade de equipamentos blindados que os russos possuem, a quantidade de armamento, etc. Os drones, obviamente, não anulam tudo isso, mas nivelam alguns aspectos do campo de batalha, fazem com que certos ataques sejam mais complicados, e assim por diante. E, embora a Ucrânia tenha sido pioneira em muitas dessas coisas relacionadas a drones, os russos não ficaram para trás. De fato, o que reportam, por exemplo, até mesmo meios ucranianos, é que essa questão da fibra óptica é algo no qual os russos têm estado mais na vanguarda que os ucranianos, que vão se adaptando. E a gente realmente vê que esse uso de drones é algo tremendo. A produção, o quanto aumentou, etc., é impressionante. Mas isso não chama tanto atenção porque, aos olhos do público geral, imagino que comprar um tanque com um grande número de drones, ou comparar um aumento de produção, um aumento hipotético, números completamente falsos apenas para mostrar um ponto. Um aumento de 30% na produção de tanques é algo muito mais chamativo que um aumento de 300% na produção de drones. Mas isso, ou seja, isso relacionado a drones está sendo ainda mais relevante. A que vou com tudo isso? Que com esse tipo de declarações, o que mais vende são a artilharia, os aviões, os drones, não os drones, a artilharia, os tanques, os mísseis, os aviões de guerra. Claro, isso é o que vende, não é? Os drones não vendem tanto. E é por isso que vemos esse tipo de construção nas declarações. Dependendo do que se quer vender, dependendo do ponto que se quer impulsionar, qual é a narrativa? E é por isso que se vê esse choque. No mesmo dia, se pode ver um meio que fala do colapso iminente de um dos dois exércitos, e no mesmo dia, a declaração de alguém que diz não, esse exército está se preparando para lutar contra a OTAN daqui a 5 anos. É por isso, principalmente, que há um ponto que se quer vender, uma narrativa que se quer impulsionar. No caso, as declarações do secretário-geral da OTAN vão mais para que os países da OTAN vejam a Rússia mais como uma ameaça, aumentem seus gastos e assim por diante.
Não digo que uma versão é mais correta que a outra. Às vezes sim, não vou entrar no específico de cada caso. Mas quem acompanha essa guerra há tempo sabe que algumas narrativas caíram para ambos os lados. Falou-se muito do colapso do exército ucraniano, assim como do colapso do exército russo. Ao longo desses 3 anos e meio, e até o momento, nenhum desses 2 colapsos aconteceu. A verdade é que tudo isso é muito mais complexo que isso. Por exemplo, como acabei de comentar, o aspecto econômico, ao menos a meu ver, preocupa mais os russos do que o colapso do exército, ou algo assim. Então, há narrativas que têm mais fundamento que outras. Mas também depende muito da perspectiva de cada um, de quais estatísticas está tomando, quais fatores, quais números, quais variáveis e assim por diante. Não é algo tão importante em nível macro, mas acho que é importante discutir isso de vez em quando para entender por que há tanta contradição na mídia, por que esse tipo de confusão é gerado. E acho que essas palavras do secretário-geral da OTAN são um momento perfeito para dar pelo menos minha opinião sobre tudo isso. Não sei se vocês concordam, se concordam tudo bem. Se não concordam, também tudo bem. Obviamente não sou dono da verdade sobre essas coisas. Com isso, encerramos o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir, espero que nos vejamos amanhã.